Aleluia. Senhor, neste momento, Deus, Pai, nós estamos, sentindo a Tua real presença neste lugar, Deus. Senhor, Tu és fiel. Senhor, em todo tempo Tu és fiel, Senhor. Deus, agora, Pai, nós te pedimos, fala conosco através do Teu Filho, através do Teu vaso, Senhor. Deus, a mensagem que Tu tens para nós, para, Senhor, a Tua igreja nesta noite. Senhor, vem e entrega-nos, Senhor, aquilo que Tu tens para entregar. Nós queremos, Senhor, sairmos daqui, tocados pela Tua palavra. Senhor, ministrados pela Tua palavra. Fala, papai. Fala, que a Tua igreja quer te ouvir falar. Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Pode assentar-se, por gentileza. Peço também que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Texto que nós vamos refletir nesta noite. E como de costume, sempre no último culto de um ano, nós já lançamos a palavra que vai nos nortear para o ano que se avizinha, para o próximo ano. E esta será a palavra que para o ano de 2025 nós iremos enfatizar, relembrar, intimar, convocar-nos para que nós possamos obedecer à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema da mensagem é justamente esse, a vocação missionária da igreja. Você pode repetir comigo? A vocação missionária da igreja. Nós temos aqui, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, que também essa mesma passagem se repete nos outros evangelhos. O Evangelho de Lucas está no capítulo 24, versos 1 a 12. O Evangelho de João está no capítulo 20, versos de 1 a 10. E o Evangelho de Marcos está no capítulo 16, versículos de 1 a 8. O que Mateus registra aqui no capítulo 28 está também registrado nesses outros evangelhos, que é justamente esta chamada, esta vocação. E eu utilizo essa expressão vocação no sentido de vocativo, de chamar, de convocação. O capítulo 28 e esses outros capítulos dos outros evangelhos, nada mais é do que a chamada de Cristo Jesus, a vocação para a qual o Senhor instituiu e colocou sobre nós, sobre a igreja, para que nós pudéssemos obedecer. Aqui este capítulo 28, no Evangelho de Mateus, é o evangelho que eu vou enfatizar. Apesar dos outros evangelhos também tratarem deste assunto, eu quero me deter nesta noite apenas no capítulo 28. Nós vamos ver que o relato do capítulo 28 inicia logo após a morte de Jesus. Passaram-se 3 dias da morte do Senhor na cruz do Calvário, mas chegou a hora da ressurreição, chegou a hora de Jesus ressurgir dentre os mortos. E é neste momento da ressurreição que é o ápice da nossa fé. Jesus veio para morrer, como registrou João no capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer para todo aquele que crer em Cristo Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho só é completo se houver cruz, morte de Cristo Jesus, mas se também for anunciado a ressurreição. E o capítulo 28 vem justamente neste momento, para completar a mensagem do Evangelho, para completar a obra que Jesus veio fazer. Ele veio morrer, mas também ele veio ser a primícia daqueles que dormem. Ele veio ressuscitar para anunciar e para servir de uma lembrança a todos nós, que a morte não é o destino final do salvo. A morte, a sepultura, não é o destino final do crente, mas a vida, foi para a vida que Cristo nos chamou. E é este o cenário que está aqui no capítulo 28. As mulheres, Maria Madalena, outra Maria e outras mulheres foram justamente ao sepulcro, imaginando que ali fossem encontrar o corpo morto de Jesus, mas elas se deparam e são surpreendidas
com o evento da ressurreição. Nesta oportunidade, Jesus deixa então a sua principal missão para o crente individualmente e para a igreja como um todo. A chamada de Cristo Jesus aqui neste episódio é a missão mais importante, é aquilo que de mais relevante, é aquilo que é o principal que a igreja e que você como crente, nós como servos do Senhor fomos chamados. A igreja certamente, a instituição igreja certamente tem muitas atividades, tem muitas tarefas, muitas missões secundárias. Certamente a igreja tem o dever de agir socialmente, socorrendo os menos favorecidos. Certamente, no convívio da igreja, nós devemos exercer o serviço ministerial, nós devemos exercer a diaconia, isso é uma missão da igreja. Nós devemos preparar os nossos ensaios, nós certamente devemos e precisamos reunir-nos para organizarmos administrativamente a igreja. Isso tudo são tarefas, são atividades que nós, enquanto igreja, também precisamos desenvolver e desempenhar. Porém, não é essa a missão primordial, não é isso para a qual o Senhor Jesus aqui no capítulo 28 nos chamou primordialmente a fazer. Jesus nos chama aqui, na verdade, para uma vocação missionária. A igreja, no capítulo 28, tem aqui patente a sua real missão, a sua real vocação. E precisamos entender essa expressão vocação como a chamada, como alguém que vocaciona, como alguém que atribui uma incumbência, como alguém que atribui uma missão. E quem faz isso é o próprio dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Ele aqui nos dá justamente a missão para a qual nós existimos. O Senhor nos chamou certamente para nos dar, e muitos de nós viemos a Deus e esperamos dele as bênçãos das suas mãos. Certamente nós precisamos do Senhor, de muitas coisas desta vida, de muitos cuidados das coisas desta vida, mas a missão que o Senhor veio trazer para a igreja não foi somente trazer alívio para as necessidades desta vida. Paulo inclusive diz isso, escrevendo aos Coríntios, ele fala: se nós esperarmos por Deus, tão somente pelas coisas desta vida, se Jesus viesse resolver e tratar apenas dos problemas do nosso cotidiano, do desemprego, o problema dos recursos financeiros, se nós esperarmos de Jesus apenas isso, segundo Paulo ele diz, nós seremos os mais miseráveis dos homens. E Jesus não vocacionou a igreja para ser uma instituição assistencialista, apesar de precisar dar assistência às pessoas. O Senhor nos deu uma missão de ser missionários. Diga para o seu irmão, você foi chamado para ser um missionário. Tem aqui até irmãs que já têm o título de missionários e missionária. Aqui o Everton que estava aqui é missionário, mas não é esse missionário no sentido de título, de uma chamada específica. O Senhor chama a sua igreja e vocaciona a igreja para que cada cristão participe ativamente da missão de Cristo para salvar o mundo. Você foi vocacionado para ser um agente missionário, para levar a mensagem de salvação a este mundo que está perdido. Jesus falando lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, quando ele se encontra com os seus discípulos, ele diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também agora envio a vós. Essa é a vocação da igreja. É certo que é importante nos reunirmos nos cultos, como frequentemente nos reunimos. É importante prepararmos e ensaiarmos louvores para cantar ao Senhor. É missão da igreja, é também tarefa da igreja, mas isso é segundo plano. O Senhor nos chamou para sermos missionários. Repita isso: eu fui chamado para ser um missionário, para levar o Evangelho ao mundo perdido. Diga mais uma vez: eu fui chamado para completar a obra de Cristo e levar o Evangelho aos perdidos.
Nós precisamos, diante desta chamada, que está aqui no capítulo 28, reconhecer que esta vocação, esta incumbência, esta atribuição, esta chamada de Deus tem 3 dimensões que Jesus nos chama aqui no capítulo 28. Olhe na sua Bíblia comigo, nós vamos ver, nós normalmente nos focamos apenas no versículo 19, que é a chave, é o versículo principal deste versículo, é, digamos assim, a cereja do bolo desta ideia que Jesus está construindo, que é o ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações. Mas se você olhar com cuidado o versículo 7, o versículo de número 10 e o versículo de número 19, desde o anjo até o próprio Jesus, ele está dizendo, e depois depressa, versículo 7. Versículo de número 10, então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar. E o versículo 19, Jesus volta a dizer, o mesmo Jesus, ide portanto fazer discípulos. Veja que o centro deste capítulo 28 não é tão somente enfatizar a ressurreição de Cristo, apesar disso ser extremamente importante. Paulo, escrevendo no capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Portanto, a ressurreição é algo primordial para a crença, para a fé do Evangelho. Mas aqui Jesus não quer, o evangelista Mateus não quer enfatizar tão somente a ressurreição. Ele está se concentrando o que se dará após a ressurreição. O que se sucederá após a ressurreição de Cristo. Então, Mateus se preocupa em registrar aquilo que Jesus deixou como missão para eles, para estes apóstolos, mas que também alcança a todos nós. E a dimensão, as 3 dimensões da chamada versículo 7 vai nos dizer que é um chamado à proclamação. Versículo 10 é o chamado para encontrar-nos com Jesus, para termos um encontro com Jesus, um relacionamento com Jesus. E a terceira dimensão desta chamada, desta vocação da igreja, nós fomos chamados para o discipulado. Nós fomos chamados para discipular, e não apenas localmente, mas um chamado de discipulado global. E nesta noite eu quero te levar a refletir, como é que está a tua chamada? E normalmente, quando nós falamos de chamada, as pessoas pensam assim, bom, eu fui chamado por Deus, e a pessoa logo pensa em ministério, fui chamado a pregar, fui chamado para ser cantor do templo, fui chamado para ser músico. A gente pensa, se você não sabe cantar, você vai dizer, fui chamado para nada. Se você não sabe tocar, você vai dizer, eu não fui chamado para quê? Se você não tem o dom da oratória, não sabe pregar, não sabe se expressar, você vai dizer, não tenho chamada para pregar o evangelho, vou fazer o quê? Mas aqui, no versículo 7, o primeiro ide é o anjo que declara, veja comigo. Versículo de número 5, as mulheres chegam ao sepulcro, pretendendo e achando que encontrariam ali o corpo morto de Jesus, e elas são surpreendidas por um anjo, que tem uma aparência, versículo 3 diz, tem uma aparência como de um relâmpago, as suas vestes são alvas como a neve, e ele chega de uma hora para outra, causando um terremoto, causando pavor e temor nos guardas que guardavam aquela sepultura e naquelas mulheres. Esse anjo chega, e esse anjo é quem se apresenta para as mulheres, e veja o verso 4, que os guardas, a manifestação daquele anjo deixou os guardas, a minha versão diz aqui, espavoridos, espantados e apavorados, espavoridos. E a mensagem do anjo era, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. A primeira dimensão da chamada e da vocação da igreja é proclamar que Jesus está vivo. A chamada missionária está em dizer, Jesus está vivo. Nós estamos aqui hoje porque aquele túmulo está vazio. Maomé, o seu túmulo está lá, seus restos mortais estão lá.
Confúcio, seus restos mortais estão na sua cova. Mas Jesus, nós fomos chamados para dizer ao mundo: este nosso Senhor, este nosso Salvador, Ele não está morto, Ele ressuscitou. E você tem o dever de chamar e anunciar e proclamar essa verdade para o mundo perdido e pecador. E você tem boca para dizer isso. E você tem fôlego nos pulmões para proclamar e anunciar essa verdade. Você sabe falar português, amém? Alguns sabem falar inglês, outros sabem falar espanhol, outros sabem falar português, inglês e espanhol. Porque o Senhor comprou para o Pai todos os povos de todas as tribos, línguas e nações, e a todos nós foi dado, aqueles que creram em Jesus, que receberam o poder da ressurreição de Cristo Jesus, nós fomos chamados para proclamar que Jesus vivo, Ele está sentado à destra de Deus, e Ele está velando por nós. Somente a igreja tem esta mensagem para dizer ao mundo. Somente o povo de Deus é quem pode dizer e declarar que existe um rei assentado à destra do Pai. Existe um que está vivo e que Ele intercede por nós. As mulheres que foram as primeiras a testemunhar dessa ressurreição, elas tiveram essa chamada imediata, o anjo incumbiu aquelas mulheres: ide e proclamem aos seus irmãos, aos discípulos, que Jesus ressuscitou. Ide, falai. E elas prontamente atenderam esta chamada do anjo, esta convocação do anjo, esta vocação do anjo. Elas imediatamente saíram, receberam a incumbência e foram anunciar para os seus irmãos, para os discípulos de Jesus. O chamado à proclamação de que Cristo ressuscitou é um chamado verbal, você precisa falar. Tem gente que diz assim: não, o meu testemunho fala por mim. Não, nós temos que falar, temos que dizer: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele está sentado à destra do Pai e Ele vai voltar, porque Ele está vivo, Ele voltará. Nós precisamos, irmãos, verbalmente proclamar essa notícia, que ao mesmo tempo ela é aterrorizante. Aquelas mulheres, o texto diz que elas viram aquele anjo e ficaram aterrorizadas, elas mesmas. Não foram apenas os guardas, mas as mulheres também ficaram amedrontadas com essa notícia. Como assim ressuscitou? O que fizeram com o meu Cristo? O que fizeram com o meu Senhor? Mas o anjo declara para elas: não temas, proclamem que Ele ressuscitou. Como é que vocês procurarão aquele que vive dentre os mortos? Meu irmão, eu e você fomos chamados para anunciar e proclamar. A chamada missionária diz respeito: proclamar que Jesus está vivo. Dê um glória a Deus por isso. Você não tem um Deus morto. Nós não adoramos um Deus que está com os ouvidos fechados para receber a nossa súplica. Nós não adoramos e não clamamos a um Deus que tem olhos fechados para não enxergar. Ao contrário, seus olhos são como de fogo, seus pés são como de latão reluzente, seus cabelos são brancos como a neve. Esse é o nosso Senhor Jesus, que está sentado e que passeia entre os castiçais de ouro, que passeia no meio da igreja. Isso porque Ele ressuscitou e está vivo. E você precisa proclamar isso, irmão. Proclamar nas redes sociais, proclamar por onde você passar, proclamar nas faculdades, proclamar no trabalho, dizer que Jesus está vivo. A chamada missionária da igreja, primeira dimensão é proclamar de que Cristo ressuscitou. Nós não podemos nos limitar apenas em ouvir o Evangelho e nada fazer. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: como é que vão crer na mensagem do Evangelho se não há quem proclame, se não há quem pregue? Quem é que vai pregar, irmão, se não formos eu e você? Ou deixaremos as pedras clamarem? Ou deixaremos as pedras fazerem o trabalho que é do servo do Senhor, que é nosso?
Nós não podemos nos limitar apenas em ouvir o Evangelho, mas precisamos agir diante desta mensagem, fazer algo, e temos que fazer isso rapidamente, como elas fizeram aqui no versículo de número 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, mas de grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Que faremos nós diante desta vocação de Deus? Que faremos nós diante desta chamada divina, diante da mensagem da ressurreição? Que faremos nós? Devemos agir rapidamente, intencionalmente, e proclamar as boas novas de que Jesus ressuscitou. Esta chamada, esta proclamação, ela é urgente, porque a mensagem do Evangelho é vida para quem está se perdendo. Que o Senhor nesta noite te encha do senso de urgência da proclamação do Evangelho que nós precisamos ter. Mas a segunda dimensão da chamada, da vocação, é que o Senhor nos chama para um encontro com Ele. Quando essas mulheres recebem a incumbência de proclamar a ressurreição, elas receberam esta notícia, esta chamada de um anjo. Mas em segundo lugar, o próprio Senhor Jesus se apresenta diante delas, que está no verso 10, versos 9 e 10. Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas aproximaram-se dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Veja aqui, irmãos, que a segunda dimensão é um chamado do crente, é um chamado da igreja para se encontrar com Jesus, para ter um relacionamento com Jesus. Muitos acreditam e pensam que caminhar com Jesus é tão somente em um culto, quando há um convite para a salvação, levantar as mãos e dizer: aceito a Ti, Jesus, como meu Senhor e Salvador, e parece que isso é se encontrar com Jesus. Não, irmãos, isso é o início de uma jornada. A chamada missionária perpassa por uma intimidade com Jesus, por um relacionamento com Jesus. Como é que nós vamos anunciar algo deste Jesus que está nos chamando, se nós não o conhecemos? Se nós não nos relacionamos com Ele? Jesus diz: olha, mulheres, digam aos discípulos, eu quero me encontrar com vocês. Eu quero me apresentar vivo e ressurreto diante de vocês. Irmãos, e Jesus faz isso todos os dias. Parece que às vezes, eu já fiz uma pregação aqui, alguns meses atrás, que parece que Jesus mora de aluguel no nosso coração. E não é o dono, ao contrário, Jesus precisa ser o dono das nossas vidas. Mas parece que tem muito crente que tem Jesus como um inquilino. O inquilino não é dono da casa. O inquilino não pode quebrar a parede da casa, tem que pedir permissão do dono. O inquilino não pode pintar a casa de outra cor se o dono não permitir. O inquilino não pode fazer nada na casa se o dono não permitir. Tem muito crente que Jesus mora de aluguel no coração porque ele não pode fazer nada, porque não se encontra com Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E a chamada missionária perpassa por uma vocação de encontrar-se com Jesus todos os dias. Muitos de nós nos encontramos com Jesus e achamos que nos encontramos com Ele nos cultos de domingo, nos cultos de ensino, quando viemos, nos cultos de oração, e achamos que isso, choramos um pouco, lagrimamos um pouco, levantamos a mão um pouco, e achamos que isso é encontrar-se com Jesus. Não é, irmão. A chamada missionária perpassa por um encontro diário com Jesus. Perpassa por ir ao lugar que Ele mandou encontrar-se com Ele. Aos discípulos Ele disse: mande que eles vão para a Galileia, e lá eu me encontrarei com eles. Para nós Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, que Ele te ouvirá. É aí que Ele quer se encontrar contigo.
A chamada missionária da igreja perpassa por uma chamada de encontro com o Senhor. O reencontro dos discípulos com Jesus, depois Jesus morreu e vai se reencontrar com os discípulos no mesmo lugar em que Jesus os havia chamado. A maioria dos discípulos, a maior parte dos discípulos foi chamado ao discipulado na Galileia. Jesus diz: voltem para lá, voltem para a Galileia, e lá eu vou me encontrar de novo com vocês. No primeiro encontro, quando Jesus está no seu ministério, ele diz: sigam-me. Quando ele vai passando pela Galileia, ele olha para Pedro, olha para Tiago, olha para João, estão pescando, lançando a rede. Ele diz: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqui Jesus está dizendo agora: voltem para lá que eu vou me apresentar para vocês novamente. E no final, só que em vez de vinde após mim, agora, neste segundo encontro na Galileia, Jesus diz: agora vocês vão embora. Agora vocês vão partir. Mas antes de partir, se encontre aqui comigo. Toquem nas minhas feridas. Tomé precisou tocar na ferida lateral de Jesus, nas mãos de Jesus, para crer que ele tinha ressuscitado. Às vezes a gente quer cumprir uma chamada ministerial, queremos evangelizar alguém, queremos pregar, falar de Jesus para alguém. Como falaremos de alguém que nós não temos intimidade? Como nós falaremos de alguém que nós não tocamos nas suas feridas, que nós não vimos machucado, que nós não vimos chorando por nós? Esta é a chamada. A vocação missionária perpassa por um encontro cotidiano com Jesus. O encontro com Cristo é a base. Encontrar-se com Cristo é a base para a missão, para a vocação. Antes de qualquer ação missionária, deve haver um encontro transformador entre nós e o Senhor Jesus. É na presença dele que receberemos direção, coragem e visão para a obra que ele nos chama a realizar. Porque não é fácil falar de Jesus, porque vão nos ridicularizar, vão falar mal de nós, lá vem aquele crente chato, lá vem aquele... Se tivermos na presença do Senhor, essas coisas não nos abalarão, porque é preciso, a chamada missionária tem que ter intimidade e encontro com o Senhor Jesus. E por último, sim, o terceiro nível, terceira dimensão da chamada, da vocação missionária da igreja, da vocação missionária do crente, é o chamado ao discipulado global, que é justamente o versículo de número 19. Finalmente, Jesus dá aos discípulos a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Este é o clímax desse capítulo. Este é o ponto alto onde Jesus amplia a missão e a vocação da igreja, não apenas numa dimensão local. A gente às vezes pensa: bom, então vou fazer missão aqui, apenas no meu quadrado, apenas na minha congregação, apenas nesse lugar. Não, Jesus está dizendo, a vocação da igreja, o chamado da igreja não é apenas para ficar nas redondezas, localmente, mas a missão e a chamada da igreja, nós fomos chamados para proclamar o evangelho a todas as nações, aos quatro cantos da terra. E você pode dizer assim: mas aonde que eu vou? Para onde eu irei? Coloque-se nas mãos do Senhor, deixe-se ser um instrumento nas mãos do Senhor, comece a proclamar o evangelho na sua casa, comece a proclamar o evangelho na sua vizinhança, comece a proclamar o evangelho ao redor da igreja, comece a proclamar o evangelho no trabalho, e o Senhor vai te levar para outros lugares. Comece a proclamar, cumpra a vocação e a chamada que o Senhor te deu. Ele salvou e comprou para Deus homens de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e de todas as nações. Por isso, a vocação da igreja é também fazer discípulos do Senhor Jesus. Fazer discípulos porque você tem um encontro com Ele. Fazer discípulo porque você ouve dele e passa para os outros. Como Paulo diz: olhem para mim, sejam meus imitadores, porque eu me encontro com Jesus e eu imito a Jesus. Paulo diz. Aí você pode dizer: mas eu não sou Paulo, não tenho a experiência de Paulo, mas eu não sou
tão crente como Paulo, eu não tenho tantos dons como Paulo, eu não fui arrebatado ao terceiro céu como Paulo, mas se encontre com o Senhor Jesus todo dia, e quem sabe você não é o novo Paulo deste tempo. Quem sabe Ele não te chama para fazer grandes coisas na casa do Senhor. Quem sabe Ele não te chama para cuidar e discipular e ensinar alguém nesta terra. Cada cristão é chamado a ter esta visão de estar além, de ir além das dimensões locais e buscar levar a palavra de Deus até os confins da terra. O chamado à missão não é apenas este ide do Senhor Jesus, este último ide, para fazer discípulos, não é apenas algo que precisa ser feito aqui. Faça algo pelo Evangelho, para proclamar o Evangelho. Em todas essas três dimensões, nós podemos observar que o coração dos discípulos estava temerosos. Os discípulos estavam temerosos, amedrontados. Mas em cada uma dessas dimensões, o anjo disse: não temas. Jesus disse também para os discípulos: não temas. E Jesus ainda disse mais. Depois que eles se encontraram com Jesus na Galiléia, Jesus disse: vão agora para Jerusalém, e lá vocês vão receber poder do alto, para serem as minhas testemunhas, proclamando este evangelho da transformação, proclamando este evangelho de libertação a todas as nações. O Senhor Jesus, além de nos vocacionar, de nos chamar, Ele nos equipa para cumprir a chamada ministerial e a chamada e a vocação evangelística e missionária que a igreja tem, que eu e você temos essa responsabilidade. Irmão, essa missão, essa vocação não é para pastores, não é para obreiros, é para todo crente. Fazer discípulo não é só para pastor, não é só para obreiro. Fazer discípulo é tarefa e é chamada e é vocação de crente. Só que muitas vezes nós não estamos tão perto de Jesus que não conseguimos, nós estamos até certos momentos longe de Jesus que nós não conseguimos ensinar nada a alguém, porque não lemos a Bíblia, porque não oramos ao Senhor, porque não nos consagramos ao Senhor, porque não jejuamos ao Senhor. Veja que a chamada missionária envolve uma vida de intimidade com o Senhor. Em cada circunstância o Senhor diz: não temas. O escritor aos Hebreus, no temor de encontrar-se com o Senhor, ele diz no capítulo 10 aos Hebreus: entremos confiadamente, com ousadia na presença do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: não tenha medo de se colocar na presença de Deus. Não tenha medo de proclamar o Evangelho do Senhor. Não tenha medo de proclamar de que Jesus ressuscitou. Cada membro, cada crente, cada servo do Senhor precisa buscar oportunidades diariamente para compartilhar esta fé. Não tenha medo de se envolver na missão de fazer discípulos por todo o mundo. Seja um instrumento do Senhor nesta terra para levar essa palavra. Seja alguém ousado e usado pelo Senhor para levar e para cumprir a vocação missionária da igreja. Se você canta ao Senhor, muito bem. Se você exerce esse ministério do louvor, muito bem. Continue fazendo isso, mas esse não é a sua missão. Se você é líder de algum ministério, muito bem. Continue fazendo isso, mas essa não é a sua missão primordial. Se você cuida da oração, muito bem, continue fazendo isso, mas essa não é a sua missão principal. Se você cuida da parte administrativa da igreja, muito bem, continue fazendo isso, mas essa não é a sua missão. Qual é a sua missão, irmão? Qual é a sua vocação? Se você entendeu alguma coisa que foi ministrada aqui, qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Fale o título da mensagem, irmão. A minha é vocação missionária. Fale isso. Fale isso. A sua vocação é ser um missionário.
é ser uma missionária. Não estou falando de título missionário, estou falando de proclamadores do Evangelho. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão, nessa noite. Pastor Paiva está lembrando, fazendo isso com urgência. Ele lembra da mulher samaritana, mas aqui também essas mulheres, apressadamente elas receberam a vocação e partiram para fazer esta missão. Ah, estou muito velho. Ah, estou muito cansado. Estou muito enfermo. Estou muito doente. Não consigo andar. Estou com artrite, aqui o pastor está dizendo, artrose. Estou com um bico de papagaio. Meu irmão, deixa esse papagaio cantar, mas proclame o Evangelho. A sua missão é ser um evangelista. A sua missão é ser um proclamador desta mensagem. A sua missão é ser transformado ao encontrar-se com Jesus todos os dias de 2025. Não apenas nos dias de culto, não apenas nos cultos de oração, não apenas nas vigílias, mas se encontre com o Senhor Jesus lá no hospital, cuidando de alguém. Seja o reflexo de Jesus por onde você passar. Esta é a tua chamada, irmão, esta é a tua vocação. E Jesus declarou e disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quero orar contigo nesta noite, e em seguida nós vamos cantar mais um louvor, estamos a 1 minuto de virar o ano de 2025. Para 2025. Eu quero te convidar a fazermos uma oração nesta hora. E é colocar a sua vida a serviço do Senhor. Diga assim para o Senhor nesta noite: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Como disse Isaías. Mas tem gente que diz: Senhor, eis-me aqui, envia o meu irmão. Diga como Isaías. Quem tem coragem de dizer isso nessa noite? Então diga isso: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Diga isso. Mas diga isso com fé. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Senhor, nós nesta noite te pedimos, Pai. Já estamos entrando no novo ano, Senhor. Senhor, nós queremos entender e reavivar, Senhor, esta chama desta chamada missionária que o Senhor incumbiu a nós, esta vocação que o Senhor entregou para a igreja, para que nós pudéssemos ser as tuas mãos, as tuas pernas, os teus pés, a tua boca, para proclamar que Jesus é Rei, que o Senhor que tu és o Senhor dos senhores, que tu és Rei dos reis, que tu és digno de toda honra, de que tu és digno de toda glória, de que o Senhor ressuscitou, de que o Senhor venceu a morte, que o Senhor levou o cativo o cativeiro, de que o Senhor levou a chave do inferno e da morte, e nas tuas mãos está todo poder, toda autoridade, todo domínio, de um dia toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor dos senhores. E a nós, Senhor, povo teu, a nós, Senhor, tua igreja, a nós, Senhor, resgatados, a nós que fomos redimidos pelo teu sangue, a nós que fomos vocacionados, nesta noite queremos declarar: Senhor, somos um povo de lábios impuros, como disse o profeta, e habitamos em um povo de lábios impuros também, em um meio de um povo pecaminoso, Senhor, mas o teu sangue é poderoso para nos perdoar, o teu sangue é poderoso para nos redimir, o teu sangue é poderoso para nos transportar das trevas para a tua maravilhosa luz. Oh Jesus, não há pecado, não há culpa que o teu sangue não tenha poder de perdoar. Por isso, meu Pai, nesta noite, vai nos lavando, vai nos purificando, assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, vai também tocando em nossos lábios,
para que possamos ter lábios puros para proclamar este Evangelho, para anunciar este Evangelho, para falar da Tua ressurreição, para falar da Tua volta. O Senhor breve virá, não tardará, aquele que há de vir virá e não tardará, e a nós foi dada a incumbência, a vocação para anunciar e proclamar esta verdade, meu Pai. Nesta noite vai despertando os corações, vai acendendo os corações de cada um dos teus filhos e filhas nesta noite, Senhor, para que cada um, meu Pai, possa se colocar à tua disposição e possamos nesta noite não apenas da boca para fora, mas numa intenção do coração, no profundo do nosso ser declarar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui na tua presença, Senhor, um vaso frágil, um vaso fraco, imperfeito, Senhor, mas é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus, porque o vaso é de barro, mas a excelência da glória é do Senhor. Portanto, meu Deus, eis-nos aqui, Pai, levanta-nos como uma igreja missionária, levanta-nos, Senhor, como uma igreja, Senhor, evangelística, levanta-nos, Senhor, como um povo missionário, Senhor, um povo que proclama no ônibus, um povo que proclama o Evangelho, no Uber, o povo que proclama o Evangelho no trabalho, nas escolas, na vizinhança, um povo que anda e proclama da verdade da salvação. Primeiro porque fomos transformados, primeiro porque fomos resgatados, porque fomos alcançados por esta graça. Encontra-nos, Senhor, também neste ano que estamos entrando agora, assim como o Senhor disse aos discípulos: vão para a Galileia e eu me encontrarei convosco lá. Senhor, nesta noite eu te peço, Pai, dá-nos intimidade contigo, encontra-nos no nosso secreto, encontra-nos, Senhor, em meio às nossas angústias, em meio aos nossos cuidados desta vida, em meio, Senhor, às nossas aflições. Vem nos encontrar, Senhor, vem ao nosso encontro, Jesus, porque precisamos de Ti. Para onde nós iremos, ó Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ó Senhor, vai encontrando filhos pródigos que estão por aí, vai encontrando os perdidos que estão por aí, e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, para ser um instrumento de resgate. Usa-nos, Senhor, para sermos instrumento de evangelização, Senhor. Usa-nos, Senhor, apressadamente, Senhor. Acende a chama dos corações, ó Deus, para que apressadamente, como essas mulheres atenderam a chamada, para que nós possamos compreender o senso de urgência. Senhor, mais um ano está iniciando, mais um ano está começando, Senhor, e mais próximo da Tua vinda, Senhor, está. Esta mensagem precisa ser proclamada, Jesus. Esta mensagem precisa ser anunciada, Senhor. Como é que crerão, Pai, se não há quem pregue? Desperta-nos para pregar a Tua palavra. Senhor, nós clamamos em favor do Teu povo, Pai. Vai abençoando a Tua igreja, Senhor. Vai abençoando cada um, Senhor, que os seus corações estejam completamente rendidos a Ti. Que as nossas famílias estejam completamente rendidas a Ti, Senhor. Que a nossa casa esteja completamente rendida a Ti. Que nós possamos conquistar aqueles que estão perdidos dentro de casa, Senhor, aquelas dracmas perdidas dentro das nossas casas, Senhor. Vai salvando, vai redimindo, vai restaurando, e por tudo que o Senhor fez, e por tudo o que o Senhor vai fazer, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco, e mais um ano certamente o Senhor permanecerá sendo bom, sendo justo, sendo fiel, nos guardando, Senhor. Por isso te agradecemos, Senhor, por isso te louvamos, Senhor, por isso te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todos sempre, para todos sempre. Aleluia, amém, Senhor, amém, amém, amém. Abraça o teu irmão, deseja a ele um feliz ano novo, deseja a ele um ano de bênção, um ano de vitória,
um ano de missões, um ano de evangelismo. E agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez em 24 e por tudo que Ele vai fazer em 25. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Não saia ainda, vamos continuar louvando ao Senhor. Tudo Agradeça, que tens cante louvores ao Senhor. por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Agradeça ao Senhor nessa noite. Cantemos. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Meus irmãos, calendário do ano de 2025 está aí embaixo, você pode recolher, tem as datas, as fotos deste ano de 2024, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Deus te abençoe, todos nós dizemos amém. Feliz 2025 em nome de Jesus. Que eu pensei ser difícil demais sem poder caminhar.
eu só olhava pra dentro sem ver solução. Quanto engano se achava num só coração. Eu tentei resolver tudo com minhas próprias mãos, sem saber o que fazer, fui